comecei a cantar muito pequena, porque eu sou filha de pastor, então eu sempre estava envolvida nas coisas da igreja. Com 3 anos, eu via meu pai tocando violão em casa, minha mãe tocando violão e cantando, e eu comecei a gostar daquilo. E aí eles perceberam que eu gostava de cantar mais do que as outras crianças da igreja gostavam. E aí eles começaram a investir, comprar fita, não era CD, era fita. E eles começaram a comprar essas coisas para me fazer ouvir, playback. Então eu cantava Turma do Barulho, eu cantava Sandrinha, uma mulher chamada Marilene Vieira, que cantava as músicas de criança. Eu cantava a música desse pessoal. E aí, como meu pai era pastor, a gente acabou mudando de cidade algumas vezes no ministério. E toda vez que eu mudava de cidade, eu ia um pouco mais velha e eu me envolvia com as pessoas que tocavam daquelas igrejas, os músicos, pode dizer assim, daquela igreja. E aí, quando fiz uns 8 anos, eu morava numa cidade chamada Caldas de Cipó, no extremo norte da Bahia. E lá tinha um tecladista que ele falou assim, você não tem mais que cantar música de criança, não. E com 8 anos eu parei de cantar música de criança, comecei a cantar Aline Barros, Cristina Mel e essas cantoras assim mais velhas que eu. Com 11 anos, eu percebi que existiam pessoas que não faziam outra coisa além de cantar. E aí eu fiquei encantada, porque eu poderia fazer aquilo para sempre e eu não precisava fazer mais nada. Porque eu achava que a pessoa era advogada e cantava, ela era engenheira e cantava. Mas não, tinha gente que só cantava. E eu falei, eu quero trabalhar com isso. Mas o tempo da gente não é o tempo de Deus. E chegou o tempo, eu fui crescendo. Com 11 anos eu tive consciência de que aquilo era um chamado de Deus para minha vida. Os meus pais sempre me ensinaram que é você ter um chamado de Deus, que é você ter um ministério. E eu sabia que aquilo era um chamado de Deus para mim, era o que Deus queria que eu fizesse, era levar o amor dele através da música. Muito claramente isso estava na minha cabeça. Então, com 11 anos, eu decidi que eu ia assumir isso como um propósito da minha vida, que eu não ia fazer nada, meu foco era um dia não fazer nada mais além disso. Só que chegou o tempo da faculdade, eu fiz faculdade, estudei jornalismo, trabalho ainda com isso, mas eu tenho esperança ainda de que um dia eu vou poder me dedicar 100% ao ministério. E nesse tempo todo, eu ouvia muita música. Eu aprendi que para você gostar de música, você tem que ouvir muita música. Pra você fazer música, você tem que ouvir música. E eu comecei a ouvir muitas coisas diferentes. Só que, óbvio, eu ouvia muito Fernanda Brum, porque era a única cantora que eu conseguia cantar com playback. Porque o resto era tudo muito agudo, eu era muito grave e eu só conseguia cantar Fernanda Brum. E por uns 3, 4 anos eu só cantava Fernanda Brum, porque eu era a única cantora que tinha playback. Mas aí eu mudei para Aracaju e aqui eu tinha mais músicos, porque era uma capital e tal. E aí eu conheci pessoas que poderiam me acompanhar. E foi aí que veio a ideia de ter uma banda, de ter músicos, de pessoas que me acompanhassem e que pudessem baixar o tom das músicas e resolver meu problema. E aí as coisas começaram a ficar mais bonitas, pode-se dizer assim, porque eu tinha pessoas que gostavam de música tanto quanto eu e que acreditavam que de alguma forma eu poderia conseguir chegar onde eu queria, que era viver do ministério. E aí eles começaram a me ajudar e hoje eu tenho uma banda, graças a Deus, são homens de Deus, pessoas maravilhosas que me acompanham e entendem o meu propósito, entendem o chamado, recebem isso como ministério deles também. E a gente tem feito isso. Então eu cresci ouvindo muita música e eu escuto até hoje Eixo, a Fernanda Brum, Aline Barros, Nívia Soares, Dani Grace, Ariane, Bruna Carla, Marcela Thaís, estou em love com Marcela Thaís. E assim, eu acho ela sensacional porque ela trouxe pro gospel uma coisa que não existia, que eu gosto muito de coisa diferente. Eu escuto muito pop, basicamente pop, mas eu escuto rock, um pouquinho de rock, eu escuto soul, eu escuto jazz, eu escuto folk e eu escuto muita música country, que é o que eu gosto. Então agora a gente está com um projeto de lançar esse primeiro CD e a primeira coisa que o meu produtor falou foi assim, o que é que você gosta de ouvir? E eu disse, eu gosto de ouvir música country, eu gosto de ouvir folk, eu gosto de ouvir pop, é isso que eu gosto. É isso que me deixa assim, contente quando eu escuto. E ele disse, então você tem que fazer isso. Então a gente está com um desafio muito grande de fazer um CD pop, country, gospel. É um desafio, é aquele momento que você diz assim, ou todo mundo gosta ou todo mundo não gosta. Mas eu acredito que o Deus que direcionou o nosso coração para isso, Ele vai cuidar do coração das pessoas que vão ouvir o CD. Então a gente está produzindo esse CD e está sendo um processo lento, porque eu estou produzindo tudo de longe. Mas eu sei que as coisas acontecem no tempo de Deus. Eu esperei desde os 11 anos de idade, eu tenho 23 hoje. São 12 anos esperando o tempo certo. E agora eu tenho certeza no meu coração que esse tempo chegou. E Deus tem abençoado, tem aberto portas, tem levantado pessoas para me abençoar. E eu creio que esse CD está sendo no tempo certo. Então eu já vou te convidar para orar comigo. Porque o nosso desejo do nosso coração é que esse CD seja lançado no final de 2013, início de 2014. É o nosso desejo, nós temos colocado isso diante de Deus.
E eu sei que quando duas pessoas se unem no mesmo propósito, as coisas ficam mais fortes. Então eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a orar comigo, a colocar esse ministério diante de Deus, para que eu não perca o foco nunca, para que eu nunca esqueça que o Senhor me chamou com 11 anos para falar do amor dele, que isso não mude nunca. E que esse CD seja uma bênção na minha vida, mas também na sua vida. E ore comigo para que esse CD saia logo, porque eu quero muito. E eu quero que você queira também, porque o meu desejo é abençoar você. E é isso, espero que vocês tenham gostado de me conhecer mais um pouquinho. Um beijo grande. Deus abençoe vocês.